Kiev foi atingida por uma ofensiva devastadora que paralisou a capital ucraniana. Uma chuva de mísseis de cruzeiro e enxames de drones kamikaze sobrevoaram a cidade, deixando para trás uma trilha de destruição após uma tentativa fracassada de assassinar o presidente russo Vladimir Putin. Embora houvesse expectativas de um possível cessar-fogo, após intensas discussões em Bruxelas e Washington, a resposta da Rússia foi imediata e implacável, marcando um ponto de inflexão na guerra com uma ação militar sem precedentes. A ofensiva russa foi composta por mais de 300 mísseis de cruzeiro Kaliber, disparados a partir de corvetas e submarinos no Mar Negro, e por drones suicidas, como os Shahed, que atacaram com precisão alvos-chave em Kiev. Armazéns militares, centros de comando e cruzamentos ferroviários foram atingidos. Uma manobra coordenada que utilizou uma estratégia de saturação. Informações de satélites indicam que a operação foi meticulosamente planejada, com semanas de preparação, visando uma execução rápida e devastadora. Esse ataque foi uma resposta direta ao atentado fracassado contra Putin, bem como para bombardeios ucranianos que haviam atingido Moscou. Imagens capturadas durante o ataque mostraram uma Kiev mergulhada em caos. As ruas foram transformadas em rios de fogo, enquanto os moradores buscavam abrigo em qualquer lugar disponível, apavorados pela chuva incessante de explosivos. A Rússia não apenas revidou, mas fez uma demonstração cirúrgica de sua força militar, alterando drasticamente o equilíbrio da guerra. O ataque consistiu em uma ofensiva coordenada com mísseis e drones kamikaze, e em questão de minutos, Kiev foi invadida por uma série de explosões. Na calada da madrugada, o som ensurdecedor das detonações cortou a quietude, com mísseis lançados de submarinos e corvetas no Mar Negro, atingindo alvos estratégicos no canal de Odessa e na costa do Mar Negro. Os drones, operando a baixíssima altitude, invadiram o espaço aéreo da cidade, causando uma sequência de explosões que reduziram bairros inteiros a escombro. A tática russa visava não apenas destruir a infraestrutura vital de Kiev, mas também desmoralizar a resistência ucraniana e incutir um golpe psicológico nas forças de defesa. O sistema de defesa aérea ucraniano, que contava com os avançados lançadores Patriot e os sistemas S-300, foi rapidamente sobrecarregado pela intensidade do ataque. A saturação dos alvos, com mísseis atingindo múltiplos pontos simultaneamente e drones voando a baixas altitudes, fez com que as defesas ucranianas falhassem em proteger a cidade. Em questão de horas, a capital ucraniana foi devastada. Depósitos de munição, centros de comando e instalações de infraestrutura crítica foram destruídos. Hangares de veículos blindados e silos de mísseis foram atingidos por mísseis hipersônicos, provocando uma destruição quase total, com pouquíssimos locais escapando ilesos. Em Kiev, testemunhas relataram cenas de desespero, com hospitais de campanha em chamas e rajadas de fogo saindo de grandes armazéns militares, enquanto edifícios ao redor se consumiam pelas chamas. As câmeras de segurança registraram momentos de pânico e destruição, com vidros quebrando e explosões fazendo os edifícios tremerem. Alguns analistas militares compararam essas imagens para ataques de bombardeios na Segunda Guerra Mundial, mas com a diferença de que agora se usava tecnologia avançada, como mísseis guiados de longo alcance e drones kamikaze descartáveis, ampliando a capacidade destrutiva da ofensiva. A justificativa do governo russo para a operação foi explícita: neutralizar as fontes de agressão contra o território russo e garantir a segurança da população da Rússia. Um porta-voz do Ministério da Defesa de Moscou afirmou que qualquer cessar-fogo seria inaceitável enquanto Kiev mantivesse ameaças em seu território. Os principais alvos incluíam sistemas de radar, depósitos de armas ocidentais e centros de treinamento militar, que agora estavam completamente destruídos. Dentro de Kiev, o pânico tomou conta da população. Famílias procuraram refúgio em estações de metrô e outros abrigos improvisados, enquanto o prefeito da cidade decretava estado de emergência e impunha um toque de recolher. Hospitais, já sobrecarregados com o número de feridos, enfrentavam dificuldades para tratar as vítimas, enquanto supermercados e outros comércios fechavam suas portas em meio ao medo de saques. Kiev, que há muito resistia ao avanço russo, agora enfrentava sua maior destruição desde o início do conflito. Em um momento crítico
crítico do conflito, analistas militares destacaram a necessidade urgente de a Ucrânia revisar suas defesas aéreas para lidar com a crescente sofisticação das ofensivas russas. A guerra já havia ultrapassado as táticas tradicionais de combate aéreo, forçando Kiev a adaptar-se a novas ameaças. Entre as recomendações estavam a incorporação de contramedidas eletrônicas avançadas, capazes de neutralizar sistemas de radar e de comunicação inimigos, além de sistemas de defesa contra drones. O uso de drones kamikaze e de mísseis de precisão, que se tornaram parte central das táticas russas, mostrou-se particularmente difícil de ser combatido com os métodos convencionais. O sistema de defesa aérea S-300, um dos principais recursos da Ucrânia, não foi suficiente para barrar a quantidade massiva de ataques simultâneos, expondo vulnerabilidades nas defesas do país. Enquanto isso, a resposta internacional foi, em grande parte, ambígua. Embora os Estados Unidos tenham condenado com veemência os ataques aéreos russos e imposto novas sanções econômicas contra Moscou, as potências ocidentais se mostraram relutantes em envolver-se diretamente no conflito. O governo dos Estados Unidos, após uma reunião de emergência, anunciou que forneceriam mais ajuda financeira e material para a Ucrânia, mas descartaram qualquer intervenção militar direta, temendo uma escalada que pudesse envolver a OTAN de forma mais agressiva. Por outro lado, líderes da União Europeia também manifestaram apoio à Ucrânia, embora muitos receassem que as sanções e a assistência limitada pudessem não ser suficientes para mudar o curso da guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em seu discurso após os ataques, descreveu os bombardeios russos como uma agressão monstruosa, um ataque desumano que visava não apenas a destruição das infraestruturas militares, mas também a completa erradicação da soberania ucraniana. Cada explosão nos lembra que a paz no papel não impede que os projéteis caiam, disse Zelensky, com um tom que misturava indignação e desesperança. Seu discurso revelou não apenas a gravidade da situação, mas também o cansaço visível de um líder que já havia enfrentado meses de guerra implacável. A retórica de resistência do presidente ucraniano, embora firme, refletia a crescente pressão sobre a liderança do país, que agora se via em uma luta não apenas pela sobrevivência militar, mas pela preservação da integridade nacional diante de uma ofensiva russa cada vez mais devastadora. Enquanto isso, a comunidade internacional observava com crescente apreensão. Apesar das promessas de apoio da OTAN, que incluiu o envio de baterias antimísseis adicionais e equipamentos de defesa mais sofisticado, muitos analistas questionaram se essa ajuda seria suficiente para reverter a maré a favor da Ucrânia. Alguns especialistas temiam que o reforço militar, embora bem intencionado, pudesse simplesmente prolongar o conflito, tornando-o mais prolongado e sangrento, sem garantir uma vitória decisiva para Kiev. A Rússia, por sua vez, reafirmou sua postura de dissuasão ativa, enviando uma mensagem clara e contundente de que continuaria a responder com força a qualquer ameaça à sua segurança, sem tolerar neutralidades ou hesitações nas questões de defesa nacional. A retórica russa foi agressiva, destacando que qualquer tentativa de envolver diretamente a OTAN no conflito seria tratada como uma provocação inaceitável. Este episódio marca um ponto de inflexão na guerra moderna, onde as táticas de precisão, combinadas com o uso em massa de drones, mísseis hipersônicos e guerra eletrônica, redefinem os conceitos de ataques aéreos e de como a guerra é travada. Kiev, agora dilacerada por meses de ataques e cercada por um cerco militar sem precedentes, se encontra diante de uma decisão crucial: ou reforça suas defesas, incorporando as novas tecnologias de guerra cibernética e contra drones, ou procura novas alianças para garantir sua sobrevivência em um conflito que parece estar longe de uma solução. O governo ucraniano também se vê forçado a reconsiderar suas prioridades estratégicas, talvez buscando uma diplomacia mais agressiva para buscar apoio de aliados mais distantes, ou ainda modificando suas próprias capacidades de defesa para lidar com as táticas cada vez mais complexas de um inimigo, adaptado às novas tecnologias. Em meio a essas considerações, a guerra parece se aproximar de uma nova fase, onde as fronteiras tradicionais do campo de batalha, como a defesa aérea e a guerra terrestre, podem ser completamente transformadas pela evolução das armas cibernéticas e da guerra não convencional. As escolhas que Kiev fizer nos próximos meses serão decisivas para o futuro do país e para a sua capacidade
capacidade de resistir à pressão russa, que continua a expandir suas ações de forma implacável. A Rússia tem adotado uma abordagem estratégica cada vez mais sofisticada, que inclui agora o desenvolvimento de uma superarma secreta capaz de encerrar o conflito de maneira abrupta e devastadora. Trata-se de uma tecnologia hipersônica inédita, projetada para destruir em questão de minutos as infraestruturas militares da Ucrânia, sem que qualquer sistema de defesa ocidental, incluindo os mais avançados da OTAN, tenha tempo de reagir. De acordo com fontes no governo russo, Moscou estaria preparado para lançar essa superarma como última medida, caso a resistência ucraniana persista. A capacidade dessa superarma vai além da destruição física. Ela busca paralisar completamente a defesa ucraniana, deixando o país incapaz de se defender ou retalhar. Frustrado com os impasses nas negociações de paz, o presidente Vladimir Putin afirmou recentemente que a Rússia possui a força necessária para resolver a crise de uma vez por todas. Ao mesmo tempo, Moscou intensificou sua tática de estrangulamento tático, que combina ofensivas terrestres, ataques de drones e bombardeios aéreos massivos, criando uma pressão constante sobre as forças ucranianas e tornando qualquer resposta coordenada extremamente difícil. Especialistas militares acreditam que os ataques recentes são apenas o prelúdio de uma mega ofensiva planejada para o verão. A mensagem clara de Moscou é que o tempo da Ucrânia está se esgotando e um colapso completo do país poderá ocorrer se o presidente ucraniano não se render. A divulgação por um general russo sobre a existência de uma superarma secreta trouxe um novo nível de tensão ao cenário internacional, ampliando as preocupações geopolíticas. Além das superarmas como o Ornik e o sistema S-500, que demonstram a crescente força militar russa, a Rússia também tem avançado com armas de longo alcance e alta precisão. O Ornik é descrito como um míssil de destruição em massa, enquanto o sistema de defesa antimísseis S-500, conhecido como Titã do Fogo, foi recentemente implantado para proteger a Crimeia, solidificando ainda mais o controle russo sobre a região. Além disso, o míssil de cruzeiro Banderol já faz parte da estratégia russa de ataques a longas distâncias. No entanto, a mais recente inovação no arsenal russo envolve uma superarma secreta que, embora envolta em sigilo, promete ser mais devastadora do que qualquer tecnologia previamente conhecida. Embora pouco se saiba sobre seus detalhes exatos, especula-se que a arma seja capaz de erradicar qualquer resistência ucraniana em segundo. Se as exigências de Moscou não forem atendidas nas negociações, essa superarma poderá ser acionada, deixando Kiev diante de uma escolha impossível entre capitulação ou destruição. Além do desenvolvimento de superarmas, a Rússia tem intensificado seus esforços para desmantelar o complexo industrial militar da Ucrânia, um aspecto fundamental que dificulta cada vez mais a capacidade do país de sustentar uma resistência eficaz a longo prazo. Desde os primeiros meses do conflito, Moscou tem priorizado ataques a fábricas de munições, centros de montagem de veículos blindados e instalações de manutenção de sistemas de defesa aérea, visando eliminar a capacidade ucraniana de reabastecer e reparar seus equipamentos. A Rússia também tem se concentrado na destruição das infraestruturas críticas de comunicação e logística, dificultando a coordenação e o transporte de recursos essenciais para as forças ucranianas. Essas ações têm como objetivo enfraquecer a estrutura militar ucraniana de dentro para fora, tornando a resistência insustentável à medida que o tempo passa. Enquanto isso, as zonas de segurança controladas pelas forças russas continuam a se expandir, especialmente nas áreas do leste e do sul da Ucrânia, incluindo Donetsk, Luhansk e a Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014. Moscou tem avançado no fortalecimento de suas posições nessas regiões, construindo fortificações e implantando bases militares para consolidar seu controle e dificultar qualquer tentativa de reconquista ucraniana. As potências ocidentais, embora tenham fornecido apoio militar significativo à Ucrânia, se veem cada vez mais limitadas em suas opções, especialmente à medida que o conflito se estende e se torna mais brutal. Com a Rússia
Rússia avançando tecnologicamente, com o uso de drones, mísseis hipersônicos e guerra eletrônica, as alternativas ocidentais começam a se esgotar, e qualquer tentativa de uma intervenção direta seria um risco de escalada ainda maior. Em declarações recentes, Putin não descartou o uso de armas nucleares como uma resposta a um impasse prolongado. A doutrina nuclear russa foi revista para incluir uma série de cenários sob os quais o uso de armas atômicas seria justificado, incluindo o uso de força nuclear em resposta a uma ameaça existencial à Rússia. Isso, naturalmente, torna o cenário ainda mais imprevisível, já que qualquer escalada do conflito pode facilmente levar a uma ruptura, onde a opção nuclear se torna uma realidade tangível. A revelação da existência de uma superarma secreta russa, que possui o potencial de desintegrar alvos militares de forma quase instantânea, tem provocado alarmes ao redor do mundo, principalmente quando combinada com essas ameaças nucleares. O perigo de uma guerra em larga escala, envolvendo o uso de armas de destruição em massa, é real, e o equilíbrio geopolítico global está em constante risco de desmoronar. Além de suas superarmas tradicionais, a Rússia tem intensificado o uso de guerra cibernética e guerra eletrônica para desabilitar a Ucrânia e desestabilizar suas operações militares. A Rússia tem utilizado ataques cibernéticos para comprometer a infraestrutura de comunicação e controlar a disseminação de informações, além de realizar incursões em sistemas críticos, como redes elétricas e plataformas de comunicação governamental. A guerra eletrônica também tem sido usada para derrubar as capacidades de defesa aérea da Ucrânia, confundindo ou desativando seus sistemas de radar e mísseis. Essas ações, combinadas com ataques diretos, visam desgastar o país de maneira gradual e sem necessidade de grandes batalhas, tornando a vitória russa cada vez mais iminente. Enquanto isso, a Ucrânia se encontra em uma situação cada vez mais desesperadora. A necessidade de revisar sua estratégia nas negociações de paz é evidente, mas Moscou permanece inflexível, recusando-se a aceitar qualquer acordo que preserve a integridade territorial ucraniana. Isso coloca Kiev em uma posição muito difícil, sem alternativas claras para evitar a submissão às exigências russas. A resistência ucraniana, embora admirável, está sendo enfraquecida pelas constantes dificuldades de abastecimento e pela sobrecarga de suas forças armadas, que enfrentam um inimigo com mais recursos e novas tecnologias. As potências ocidentais se veem diante de uma difícil escolha. Por um lado, elas podem continuar fornecendo apoio à Ucrânia, tentando impedir a total vitória russa, mas correndo o risco de um confronto direto com Moscou, o que poderia levar a uma escalada global. Por outro lado, se as potências ocidentais decidirem não intervir mais diretamente, elas podem estar forçando Kiev a se submeter, permitindo que a Rússia reescreva as fronteiras políticas da região, algo que alteraria para sempre o equilíbrio de poder na Europa. O que parecia ser uma guerra territorial, agora está se transformando em um conflito de alta tecnologia, onde a inovação militar e as táticas avançadas estão mudando rapidamente o panorama da batalha. Se a Ucrânia não for capaz de se adaptar às novas ameaças, como o uso massivo de mísseis hipersônicos, drones autônomos e sistemas de guerra eletrônica, seu futuro como um Estado independente poderá ser colocado em risco. A Rússia, por sua vez, parece determinada a forçar uma vitória rápida, e a possibilidade de um final devastador para o conflito está cada vez mais próxima. Este momento é uma encruzilhada crítica, onde a combinação de inovação militar e diplomacia, ou a falta dela, poderá determinar se o país sobreviverá à pressão russa ou se sucumbirá à sua crescente superioridade. O conflito está longe de ser resolvido e o futuro da Ucrânia está em jogo, assim como o futuro do equilíbrio geopolítico na região e as relações globais. Uma revelação alarmante cortou a quietude da noite na Europa. Um ataque massivo das forças russas resultou na morte de altos oficiais franceses, incluindo generais e assessores militares, no epicentro do conflito na Ucrânia. Cidades como Sumy, Kiev e Odessa foram devastadas, e Moscou, com uma clareza inabalável, enviou um alerta direto a Paris, deixando claro o preço da intervenção francesa na guerra. Este ataque não foi um simples reflexo das tensões em curso, mas uma resposta planejada e deliberada à crescente
crescente aliança entre Paris e Kiev. Moscou, agindo com precisão cirúrgica, atingiu de maneira decisiva a estrutura militar francesa no terreno, enfraquecendo a posição ocidental e forçando as potências europeias a repensarem a intensidade de seu envolvimento na guerra. A morte de figuras-chave dentro da OTAN gerou um silêncio desconcertante, particularmente em Paris, onde a cúpula militar se viu envolta em um dilema estratégico de consequências imprevisíveis. A Rússia não se limitou a atacar as forças ucranianas. O alvo foi a própria espinha dorsal da presença ocidental, destruindo pontos de comando essenciais que coordenavam as operações militares contra as tropas russas. As baixas entre os generais e assessores franceses revelaram uma rede de apoio mais profunda do que o público havia percebido, com esses oficiais atuando como peças centrais na supervisão e execução de operações críticas. Com a eliminação dessas lideranças, Moscou não apenas reduziu a capacidade de resistência da Ucrânia, mas também deu uma mensagem clara sobre o custo real de uma intervenção militar externa. O ataque, meticulosamente planejado, se estendeu por 3 frentes principais. Utilizando uma impressionante quantidade de 500 drones kamikazes, as forças russas lançaram uma ofensiva coordenada sobre áreas estratégicas em Sumy, Kiev e Odessa. A destruição foi imensa, com fábricas de armamento, centros de inteligência, instalações de mísseis e até sistemas de defesa avançados, como os interceptores Patriot, sendo totalmente aniquilados. A devastação não foi apenas física, mas também psicológica, afetando a moral das forças ucranianas e minando o apoio das potências ocidentais a Kiev. A eliminação de comandantes da OTAN, especialmente os franceses, expôs as fragilidades do apoio oculto que Paris e outros aliados estavam oferecendo a Kiev. Não eram apenas consultores que estavam auxiliando, mas sim coordenadores militares diretamente envolvidos em combates e manobras táticas. Ao atingir essas figuras de liderança, a Rússia não só enfraqueceu a coordenação da resistência ucraniana, mas também sinalizou que sua paciência com a interferência estrangeira tem limites. O Kremlin adotou uma abordagem multifacetada, visando não apenas o campo de batalha, mas também as fraturas psicológicas e táticas que enfraquecem a resistência ucraniana. A saturação das defesas ucranianas, usando uma quantidade massiva de drones, cria uma pressão constante, forçando a Ucrânia a direcionar seus recursos limitados para interceptações, ao invés de organizar ofensivas ou contra-ataques eficazes. Esta guerra de desgaste, onde a tecnologia russa prevalece sobre a capacidade de resposta ucraniana, está mostrando a vulnerabilidade crescente das forças de Kiev e de suas alianças ocidentais. Moscou, ao maximizar suas táticas de drones, aproveita-se das lacunas da defesa ucraniana, que, apesar do apoio ocidental, continua a lutar contra o imenso poder de fogo da Rússia. Enquanto isso, o Kremlin observa com interesse o impacto estratégico das suas manobras e reflete sobre as respostas vindas de Paris e de outras capitais da OTAN. As potências ocidentais, já desgastadas pela decisão de apoiar diretamente a Ucrânia, enfrentam o dilema de sustentar seu apoio diante da escalada do conflito. Cada drone russo derrubado pelas forças ucranianas representa uma vitória econômica para Moscou, já que cada unidade custa significativamente menos do que as defesas modernas fornecidas pelo Ocidente, como os sistemas NASAMS e Patriot. A dinâmica da guerra, agora tecnológica, tem forçado os países da OTAN a reavaliar os custos e as implicações políticas do envolvimento direto no conflito. Além dos ataques aéreos, uma tática mais insidiosa está em ação. Fontes russas indicam que células de combate infiltradas nas linhas de retaguarda ucraniana desempenham um papel crucial na amplificação da estratégia russa. Esses combatentes não só estão envolvidos na sabotagem de alvos estratégicos, mas também têm sido responsáveis por detonar explosivos de forma coordenada, causando destruição adicional e confundindo as defesas ucranianas. O uso de operações clandestinas não só sobrecarrega as forças de Kiev, mas também expõe a fragilidade de sua rede de inteligência e logística, uma vez que as comunicações e o planejamento se tornam alvos fáceis de interrupção. A perda de oficiais de alto escalão da OTAN, especialmente da França, tem um impacto profundo. O atentado a esses líderes militares não apenas
reduziu a coordenação no campo de batalha, mas também sinalizou ao Ocidente que a Rússia não hesitará em atingir alvos sensíveis, desafiando a ideia de que a retaguarda está segura. Paris, ao manter uma postura agressiva em relação ao apoio a Kiev, agora se vê em uma encruzilhada: continuar a apoiar a Ucrânia com mais sacrifícios militares ou reconsiderar sua estratégia, reconhecendo que a guerra na Ucrânia não é mais apenas um conflito regional, mas uma disputa geopolítica de longo alcance com consequências diretas para a estabilidade da Europa. O impacto do ataque vai além da linha de frente ucraniana. O conflito, que inicialmente parecia ser uma disputa territorial entre a Rússia e a Ucrânia, agora se desenrola como um campo de testes para as grandes potências. A Rússia, após a recente onda de ataques bem-sucedidos, segue com uma estratégia que visa desgastar não apenas as forças de Kiev, mas também os seus aliados ocidentais, forçando-os a reconsiderar suas escolhas. O Ocidente, especialmente a OTAN, se vê em uma situação de desgaste, onde, apesar das promessas de apoio, as perdas humanas e materiais começam a pesar mais do que os ganhos estratégicos. A guerra tecnológica entre Moscou e Kiev agora define a nova dinâmica do conflito. Ao invés de grandes exércitos tradicionais, a Rússia tem apostado nas suas capacidades tecnológicas, explorando os avanços em inteligência artificial e drones para superar as defesas ucranianas. Enquanto a Ucrânia se esforça para manter o controle, os sistemas de defesa ocidentais têm mostrado sua limitação frente a uma guerra tão intensamente tecnológica e assimétrica. A Rússia, que antes era vista como uma potência reativa, agora se posiciona como líder em um novo tipo de guerra, onde a inteligência e a conectividade se sobrepõem ao poder de fogo convencional. A Rússia, ao tomar a dianteira no desenvolvimento e aplicação de táticas militares baseadas em inteligência artificial, IA e drones, não está apenas mudando o curso da guerra na Ucrânia, mas também reformulando o conceito de conflito global. Ao demonstrar sua capacidade de integrar essas tecnologias de ponta em sua estratégia militar, Moscou envia um alerta não apenas para a Europa, mas para potências emergentes e estabelecidas, como China e Irã, que estão observando atentamente essa mudança radical. Esses países, cientes da eficácia crescente das táticas russas, estão se apressando para desenvolver e adaptar suas próprias capacidades de guerra tecnológica. A China, já líder mundial em pesquisa e desenvolvimento de IA, está integrando essas inovações nas suas estratégias militares, com foco em sistemas autônomos, reconhecimento facial e controle de dados. Já o Irã, conhecido por suas operações cibernéticas avançadas, também está investindo pesadamente em drones armados e inteligência artificial para aumentar suas capacidades de defesa e ataque. Ambos os países reconhecem que, para se manterem competitivos no cenário geopolítico, devem adotar as mesmas inovações que a Rússia está utilizando para fortalecer sua posição no teatro global. Essa mudança tecnológica na guerra não apenas altera as dinâmicas de combate no campo de batalha, mas também redefine as estratégias de poder global. O confronto na Ucrânia, que originalmente parecia ser um conflito localizado, agora é visto como um laboratório para uma nova era de guerras baseadas em dados, máquinas e inteligência artificial. O controle e a capacidade de utilizar essas novas tecnologias serão determinantes na definição das potências militares do futuro. Portanto, enquanto o Ocidente ainda depende de formas mais tradicionais de poder militar, como forças terrestres e aéreas, a Rússia está mostrando como as novas tecnologias podem transformar a guerra e a política internacional. A guerra tecnológica também está mudando a própria natureza da segurança nacional. O que antes era um campo de batalha físico, agora se expande para o ciberespaço e o domínio aéreo, onde a velocidade e a precisão das tecnologias digitais e autônomas podem superar qualquer vantagem militar convencional. No futuro, a guerra pode ser decidida por algoritmos que controlam ataques de drones ou sistemas cibernéticos que paralisarem infraestruturas inteiras, sem disparar uma única bala. A corrida por inovação em IA e sistemas autônomos já começou, e o ritmo de desenvolvimento e adaptação dessas tecnologias será, sem dúvida, o fator determinante na próxima grande guerra global. No contexto atual, o Ocidente se encontra em um momento de reavaliação estratégica. A abordagem russa, que inicialmente parecia um desenvolvimento isolado, está se tornando um modelo a ser seguido por potências ao redor do mundo. A resposta do Ocidente, que até agora
guerra tem dependido de uma combinação de tecnologias tradicionais e modernas, precisa ser repensada. A capacidade de adaptar rapidamente esses novos métodos de guerra pode ser a chave para garantir a vantagem no futuro. Países como os Estados Unidos, membros da OTAN e aliados ocidentais terão que intensificar seus investimentos em IA, ciberdefesa e capacidades de drone, ou arriscarão ficar atrás nesse novo cenário de guerra. O futuro das batalhas globais não será mais apenas sobre quem possui os maiores exércitos ou os armamentos mais poderosos. Em vez disso, será sobre quem controla a informação, quem pode operar redes de drones autônomos de maneira eficaz e quem possui as infraestruturas mais resistentes a ataque cibernético. A capacidade de interceptar ou manipular informações pode ser mais crucial do que a força militar convencional. A Rússia, com sua demonstração de força em território ucraniano, tem agora a vantagem de ter posicionado suas forças na vanguarda de um novo tipo de guerra, onde a adaptabilidade e a tecnologia são mais importantes do que os métodos tradicionais de combate. O conflito ucraniano pode, assim, ser visto como o embrião de um novo tipo de guerra, onde a inovação tecnológica dita as regras. A Rússia está liderando esse movimento, mas a resposta do Ocidente determinará a direção dos conflitos futuros. O que está em jogo não é apenas a vitória ou derrota em um campo de batalha distante, mas o próprio formato das futuras guerras, onde as tecnologias de ponta serão tão decisivas quanto os exércitos. O que parecia ser uma luta localizada entre dois países agora se configura como um ponto de inflexão, em que a evolução tecnológica na guerra pode redefinir os termos de poder e a maneira como as nações se defendem ou atacam. A corrida por inovações tecnológicas, como inteligência artificial e drones autônomos, já está sendo considerada um novo campo de batalha, onde cada avanço pode garantir a vitória ou condenar a derrota. A situação em Gaza continua a se intensificar, com os combates em grande escala, resultando em uma das piores crises humanitárias da história recente. Desde o início do conflito em outubro do ano passado, mais de 54 mil civis palestinos perderam a vida devido para ataques aéreos israelenses, realizados com total apoio dos Estados Unidos. Este panorama de destruição tem gerado repercussões globais, especialmente no que se refere às responsabilidades internacionais e a postura adotada pelos principais atores no conflito. A Rússia, por meio das palavras de seu ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, tem criticado severamente a política externa dos Estados Unidos, acusando Washington de ser cúmplice direto da violência, por sua aliança incondicional com o Estado de Israel. Para Moscou, o apoio irrestrito dos Estados Unidos tem sistematicamente apagado qualquer possibilidade de solução pacífica para o povo palestino, que, segundo os russos, está sendo mantido em uma situação de subordinação política desde a criação do Estado de Israel, em 1948. A Rússia também resgata o contexto histórico e as resoluções das Nações Unidas de 1948, que previam a criação de dois estados na região, com fronteiras claras para Israel e para a Palestina. No entanto, a recusa em implementar essas resoluções, principalmente por parte dos Estados Unidos e Israel, é vista por Moscou como uma violação do direito internacional e um obstáculo persistente para a paz no Oriente Médio. Além disso, a diplomacia russa reforça que o apoio contínuo dos Estados Unidos a Israel tem alimentado a violência e contribuído para uma situação de impasse diplomático. A Rússia, que se posiciona como um defensor dos direitos palestinos, afirma que a recusa ocidental em reconhecer oficialmente a Palestina como um Estado soberano é um dos principais fatores por trás da perpetuação do ciclo de destruição. Moscou critica a ausência de um reconhecimento formal da Palestina e a negativa de Israel e seus aliados em buscar uma resolução mais justa e equilibrada para o conflito. Recentemente, os Estados Unidos apresentaram uma proposta de trégua temporária, sugerindo um cessar-fogo de 60 dias, a liberação gradual de prisioneiros palestinos e o envio de ajuda humanitária para Gaza. A proposta foi uma tentativa de aliviar a crescente tensão na região e minimizar as consequências humanitárias do conflito. No entanto, essa iniciativa foi recebida com ceticismo e frustração por parte dos representantes palestinos, que a consideraram como uma solução paliativa e insuficiente para resolver os problemas de fundo que geram o Nakba.
conflito. Para eles, a proposta americana não levava em consideração questões cruciais, como a retirada total das forças israelenses do território palestino e a construção de um compromisso real e duradouro para a paz. Os palestinos afirmaram que, ao aceitar um cessar-fogo temporário sem essas condições, o que se conseguiria seria apenas o prolongamento da ocupação israelense e da opressão da população de Gaza. Eles alertaram que qualquer acordo que não envolvesse a retirada das tropas e o reconhecimento pleno do direito do povo palestino à autodeterminação seria visto como uma continuação da violência, da privação e da fome que assola a região há décadas. Em muitas declarações, líderes palestinos indicaram que a paz verdadeira só seria alcançada quando Israel cumprisse as resoluções internacionais que garantem a criação de um Estado palestino soberano e independente. Por outro lado, Israel expressou seu apoio à proposta de trégua apresentada pelos Estados Unidos. A liderança israelense, ao lado da Casa Branca, demonstrou otimismo quanto à possibilidade de uma solução temporária que, em sua visão, abriria caminho para futuras negociações de paz. Israel argumenta que a ajuda humanitária e a liberação de prisioneiros seriam passos positivos em direção à desescalada da violência, mas insiste na manutenção da segurança de suas fronteiras e na defesa do direito de agir contra ameaças à sua segurança nacional. A Casa Branca, por sua vez, buscou minimizar as preocupações palestinas, enfatizando que a trégua representaria uma oportunidade para avançar nas negociações, embora sem um compromisso explícito com as demandas palestinas, como a retirada completa das tropas israelenses. Enquanto as negociações avançam com um otimismo cauteloso de ambos os lados, o conflito no terreno continua. O exército israelense intensificou suas operações em Gaza, particularmente nas áreas de Rafah e Khan Yunis, onde ataques aéreos e bombardeios de artilharia têm sido mais frequentes. Além disso, a escalada no uso de drone e outras tecnologias avançadas de vigilância e ataque tem causado sérios danos à infraestrutura de Gaza, com o apoio contínuo de armamentos fornecidos pelos Estados Unidos. Essa assistência militar tem sido uma pedra angular da estratégia de defesa de Israel, mas tem gerado críticas internacionais, com organizações humanitárias alertando para o alto número de vítimas civis. Enquanto isso, a Rússia mantém uma postura firme em relação à questão da Palestina. Moscou considera que a ausência de um reconhecimento oficial do Estado palestino é o maior obstáculo à construção de uma paz justa e duradoura na região. Para a diplomacia russa, a recusa de Israel e seus aliados ocidentais em dar esse passo essencial é vista como uma forma de violência política, pois mantém a população palestina em uma situação de subordinação, sem os direitos fundamentais de governar sua própria terra. A Rússia argumenta que a falta de um acordo que inclua o reconhecimento do Estado palestino reforça a ocupação israelense e perpetua o ciclo de violência. Além disso, Moscou tem alertado para os riscos de ignorar as resoluções do direito internacional, em particular as que foram estabelecidas pela ONU desde a década de 1960, que propõem uma solução de dois estados. A recusa em implementar essas resoluções pode ter repercussões graves não apenas para a estabilidade do Oriente Médio, mas também para a credibilidade das potências ocidentais que se comprometem com os direitos humanos, mas falham em aplicar esses princípios em situações concretas. A Rússia, ao longo de seu mandato como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, tem se posicionado como um dos maiores aliados da causa palestina, buscando garantir uma solução equilibrada que respeite os direitos do povo palestino. Moscou continua a pressionar para que haja um diálogo direto entre Israel e os palestinos, com a participação ativa de atores regionais e internacionais, que possam garantir um acordo que envolva a retirada das forças israelenses e a criação de um Estado palestino soberano, com reconhecimento internacional. Para a Rússia, um processo de paz legítimo precisa ser construído sobre o reconhecimento mútuo e o respeito à autodeterminação, o que permitiria a coexistência pacífica entre os dois povos. No entanto, a solução proposta por Moscou, que defende o reconhecimento imediato de um Estado palestino, não é vista com bons olhos por todos os membros da comunidade internacional. Alguns países ocidentais, principalmente os Estados Unidos e seus aliados na União Europeia, têm se mostrado relutantes em apoiar essa medida sem que antes ocorram negociações bilaterais que abordem de maneira mais profunda a segurança de Israel
Israel e garantam uma coexistência pacífica entre os dois estados. A postura ocidental, em grande parte alinhada com os interesses de segurança de Israel, tem sido um ponto de discordância nos foros internacionais, como a ONU e o Conselho de Segurança, onde resoluções que favorecem a Palestina têm sido bloqueadas ou modificadas. Esse impasse continua a ser um dos principais obstáculos para a construção de um acordo de paz duradouro na região. A resistência em reconhecer a Palestina como um Estado soberano é vista por muitos como um reflexo das complexas alianças geopolíticas que existem entre o Ocidente e Israel, um fator que tem dificultado a criação de uma solução que contemple as necessidades de ambas as partes. De um lado, os Estados Unidos, juntamente com países como o Reino Unido e a Alemanha, argumentam que um reconhecimento unilateral poderia desestabilizar ainda mais a região e prejudicar a segurança de Israel, especialmente com o aumento das tensões no Oriente Médio e o crescente apoio a grupos militantes que desafiam a legitimidade de Israel como Estado. Enquanto isso, o futuro das negociações continua incerto e a busca por uma solução diplomática parece cada vez mais distante. As negociações para a criação de um Estado palestino têm sido repetidamente frustradas, não só pela oposição de Israel, mas também pela falta de uma liderança palestina unificada. A divisão política interna entre a autoridade palestina, controlada por Fatah, e o movimento Hamas, que domina a faixa de Gaza, tem enfraquecido ainda mais qualquer iniciativa de paz. A incerteza política no lado palestino é uma das principais razões que tornam as negociações ainda mais complexas, já que Israel questiona a capacidade de um futuro governo palestino de garantir um acordo de paz que seja seguro e estável para ambas as partes. Enquanto isso, a população de Gaza continua a sofrer as consequências de um conflito prolongado e devastador, que já dura mais de 7 décadas. O bloqueio imposto por Israel, em conjunto com a falta de infraestrutura básica, como eletricidade e água potável, tem agravado a situação humanitária na região, levando a uma crise econômica e social sem precedentes. As organizações de direitos humanos, como a Human Rights Watch e a Anistia Internacional, têm denunciado repetidamente as condições de vida em Gaza e as violações dos direitos humanos, tanto por Israel quanto pelo Hamas. Além disso, as recentes ofensivas militares israelenses têm causado um número crescente de mortos e feridos entre os civis palestinos, tornando a situação ainda mais insustentável. O fato de que a guerra já se estende por tanto tempo e os esforços de paz continuam fracassando leva muitos a questionar se uma solução viável ainda pode ser alcançada. A crescente radicalização de ambos os lados e a falta de confiança nas lideranças políticas tem alimentado um ciclo vicioso de violência, tornando qualquer tentativa de um acordo pacífico mais difícil de ser alcançada. Os civis de Gaza, especialmente crianças e idosos, pagam o preço de uma guerra sem fim, com um futuro cada vez mais incerto. As forças russas avançaram e tomaram o controle de Bogatyr, uma localidade estratégica localizada na República Popular de Donetsk. Este movimento não só enfraqueceu ainda mais as linhas de defesa ucranianas, mas também aumentou a pressão sobre a liderança de Kiev. A perda dessa área é significativa, pois servia como um importante ponto logístico para o exército ucraniano, que havia fortificado intensamente a região para conter os avanços das tropas russas. Apesar das tentativas de resistência, a Ucrânia enfrentou pesadas baixas, com mais de 1.240 militares mortos ou feridos em um único dia de combate. O impacto nas forças ucranianas foi substancial, com a destruição de vários equipamentos militares essenciais. Entre os itens destruídos estavam tanques e veículos blindados, fornecidos por países do Ocidente, incluindo modelos dos Estados Unidos, Itália e Canadá. Além disso, foram destruídos obuseiros fabricados no Reino Unido e nos Estados Unidos, assim como uma estação de radar de origem israelense. Essas perdas não só prejudicaram a capacidade operacional das forças ucranianas, mas também refletiram a intensidade do conflito, demonstrando a adaptação contínua das táticas no campo de batalha, onde o confronto é dinâmico e em rápida evolução. As forças russas não se limitaram a confrontar as tropas ucranianas diretamente, mas também realizaram ataques contra instalações estratégicas de infraestrutura militar, aeródromos, depósitos de munições e fábricas de veículos
aéreos não tripulados, VANTs, foram atacados, afetando gravemente a capacidade logística da Ucrânia. No campo de defesa aérea, as forças russas obtiveram sucesso ao interceptar 7 bombas guiadas JDAM e destruir 75 drones, destacando a batalha contínua pelo controle do espaço aéreo, um elemento decisivo para os conflitos modernos. Em outro ponto crítico, os batalhões nacionalistas ucranianos, como o Aidar, enfrentaram ataques intensos na vila de Novukrainka, localizada na República Popular de Donetsk. Esses grupos, considerados terroristas pela Rússia, sofreram duras derrotas após uma série de ataques rápidos e precisos. O pânico gerado pela perda de posições forçou muitos combatentes a fugir, enquanto os sobreviventes se renderam às forças russas, evidenciando a crescente pressão sobre as forças ucranianas em diversas frentes. Nos Estados Unidos, um enviado especial destacou que a estratégia de desgaste adotada pela administração de Joe Biden não tem produzido os resultados esperados, especialmente diante da Rússia. Esse observador sugeriu que a estratégia diplomática seguida na administração anterior poderia ter sido mais eficaz, oferecendo uma abordagem mais pragmática para a resolução do conflito. Essa visão entra em conflito com os apelos da Europa por mais sanções contra Moscou e pela continuidade da guerra, revelando as divergências internas no Ocidente sobre como lidar com a crise. Figuras como Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron e Friedrich Merz têm pressionado por mais sanções, o que intensifica a polarização sobre como resolver a guerra. Do lado russo, o presidente Vladimir Putin reafirma que o objetivo da operação militar é erradicar as causas da crise, com ênfase na segurança nacional e na proteção das populações russas e de língua russa em áreas disputadas. O Kremlin também expressou sua disposição em reconhecer as 4 novas regiões anexadas como parte da Federação Russa, um movimento que claramente sinaliza sua postura rígida em relação às negociações de paz. Para Moscou, a linha de frente não só determina o ritmo do conflito, mas também condiciona o sucesso da sua estratégia territorial. As negociações de paz continuam, mas de forma discreta. Um porta-voz do Kremlin afirmou que, embora as conversas avancem lentamente, os canais de comunicação permanecem abertos. Um possível cessar-fogo ainda parece distante, mas negociações paralelas, como a troca de prisioneiros, estão sendo discutidas de maneira contínua. A Rússia mostrou interesse em um acordo de troca de prisioneiros na proporção de 1000 por 1000, como um passo para aumentar a confiança mútua entre as partes. Além disso, Moscou continua a reforçar sua presença militar nas fronteiras, principalmente nas áreas de conflito, como o Donbass, enquanto envia mais tropas e equipamentos para consolidar um cinturão de segurança em sua região vital. A construção de uma base jurídica sólida e a reafirmação de zonas de segurança estratégica são pilares fundamentais da atual estratégia russa, que busca não apenas garantir a estabilidade regional, mas também redefinir o arcabouço legal que rege as relações internacionais, visando criar um novo equilíbrio global. Em meio a essa complexidade, a Ucrânia se mantém como um palco crucial de disputa para interesses ocidentais, enquanto a guerra com a Rússia se prolonga e os custos humanos e econômicos aumentam. Ao longo do último ano, o país tem visto sua soberania se desgastar, não apenas pela pressão militar direta, mas também pelo crescente envolvimento de potências externas que buscam explorar sua posição geopolítica estratégica. No final de abril, os Estados Unidos assinaram um acordo com o governo ucraniano que se estende por 20 anos. Esse tratado estabelece um modelo extrativista que autoriza corporações ocidentais a explorar vastos recursos naturais da Ucrânia, como gás natural, carvão e metais raros, em troca da promessa de reconstrução após a guerra. Embora essa parceria prometa injeções financeiras para a recuperação da infraestrutura devastada, ela também coloca em risco a soberania da Ucrânia, já que seus recursos vitais ficam à mercê de potências estrangeiras, enfraquecendo o controle local sobre suas próprias riquezas naturais. Além disso, o Reino Unido também formalizou um tratado de cooperação com Kiev, promovendo sua posição como parceiro prioritário nas áreas de energia, mineração e aço. Com o apoio de grandes conglomerados financeiros, como BlackRock e a banca Rothschild, empresas britânicas têm disputado as riquezas da Ucrânia em meio ao caos da guerra, considerando
classificando o país como um território rico para exploração econômica. As implicações disso são profundas. Enquanto o governo ucraniano foca em sua sobrevivência militar, o futuro econômico da nação parece estar cada vez mais nas mãos de corporações multinacionais, cujos interesses podem não se alinhar com os da população local, criando um risco de exploração que poderia perdurar muito após o fim do conflito armado. Enquanto isso, a Rússia continua a executar sua estratégia de controle territorial com grande determinação. Moscou tem reforçado suas posições em áreas-chave, enviando mais tropas e equipamentos militares para regiões de interesse estratégico, como Donetsk, Luhansk e a Crimeia. O objetivo é garantir uma zona de segurança sólida ao longo de suas fronteiras, onde suas forças possam operar com maior liberdade e sem riscos de interferência externa. Além disso, a Rússia tem investido pesadamente em tecnologias militares avançadas e sistemas de defesa aérea, ampliando sua capacidade de repelir ataques e aumentando seu controle sobre as áreas anexadas. A postura de Moscou tem sido clara. Suas intenções, tanto no campo militar quanto político, não estão à venda. A Rússia não permitirá mais a interferência do Ocidente em suas esferas de influência e buscará garantir sua segurança de forma independente, mantendo um forte domínio sobre regiões que considera vitais para seus interesses estratégicos e históricos. Este ambiente de crescente polarização e confronto tem levado à formação de blocos opostos, com as potências globais, como os Estados Unidos, a União Europeia e a Rússia, disputando a influência sobre a Ucrânia e suas regiões vizinhas. A complexidade da guerra se reflete na divisão da opinião pública internacional, onde diferentes narrativas sobre os interesses em jogo competem por atenção. Enquanto o Ocidente segue buscando enfraquecer a Rússia através de sanções e apoio militar à Ucrânia, Moscou tem buscado estabelecer novas alianças, especialmente com potências como a China, para garantir sua estabilidade econômica e política. O futuro do conflito, portanto, permanece incerto. A guerra não é apenas uma disputa territorial, mas também uma luta ideológica e geopolítica, com repercussões além das fronteiras ucranianas. As negociações diplomáticas, embora ocorram de maneira intermitente, não parecem estar avançando de forma significativa, com ambos os lados mantendo posições firmes. Enquanto isso, as ações militares no terreno continuam a moldar o ritmo do confronto, e a guerra parece continuar em um ciclo de intensificação e desgaste, onde nenhum dos lados parece disposto a fazer concessões significativas. A incerteza sobre o futuro da Ucrânia, tanto no aspecto político quanto econômico, torna-se um ponto central das discussões globais, à medida que o impacto do conflito se espalha para além das frentes de batalha, afetando as relações internacionais e os equilíbrios de poder no cenário global. O Mar Báltico, uma região de importância estratégica para a segurança da Europa, agora está sob crescente observação da Rússia. Recentemente, Moscou aumentou sua presença militar na área, realizando uma demonstração de força sem precedentes. A mobilização de uma frota composta por 20 navios de guerra e 3.000 soldados foi um marco das operações militares russas, representando uma das maiores manobras militares realizadas na região nos últimos anos. Enquanto as nações ocidentais enfrentam crises internas, como as disputas sobre a assistência à Ucrânia e a solidariedade entre seus membros, Moscou, apoiada tacitamente por Pequim e Pyongyang, tem avançado com um objetivo claro: reafirmar seu controle estratégico sobre o Báltico e dissuadir qualquer interferência ocidental. Em um episódio recente que chamou a atenção global, a Rússia demonstrou sua determinação ao realizar a operação de resgate de um cargueiro de bandeira do Gabão, que estava sendo retido pela OTAN, uma ação que consolidou a imagem de Moscou como defensora intransigente de suas águas territoriais. O Mar Báltico, tradicionalmente considerado uma área de livre navegação, agora está firmemente sob a vigilância russa. Qualquer provocação por parte das potências ocidentais será tratada com severidade, alterando profundamente o equilíbrio de poder na região. Esse movimento de Moscou foi acompanhado por uma série de exercícios militares intensivos. 20 navios de guerra russos,
em perfeita coordenação, avançaram para o Báltico, não apenas para realizar manobras, mas para reforçar o domínio de Moscou nas águas do norte da Europa. Ao mesmo tempo, bases militares no norte da Europa, como as localizadas em Leningrado e Moscou, passaram a operar a plena capacidade, com radares ativados e unidades de pronto emprego, sinalizando que a Rússia está pronta para responder a qualquer ameaça. Diferente da imagem tradicional de uma potência provocadora, a Rússia tem reafirmado sua posição como uma força dominante no Mar Báltico. Recentemente, o submarino russo Moshchik emergiu das águas geladas do Báltico, disparando torpedos em um exercício que, apesar de rotineiro, gerou preocupação entre analistas militares ocidentais. A mensagem foi clara: Moscou não apenas treina suas forças, mas se prepara para ações mais decisivas. O Báltico, que antes era visto como um mar relativamente tranquilo, agora se transforma em um campo de alta tensão, onde a força militar prevalece sobre qualquer debate diplomático. As forças russas atuam em harmonia, com apoio de unidades aeroespaciais e de tropas do norte, incluindo efetivos das regiões de Leningrado e Moscou. A estratégia de Moscou vai além de simples demonstrações de poder. Trata-se de uma afirmação explícita de que a Rússia não permitirá que suas posições no Báltico sejam ameaçadas, e qualquer tentativa de interferência será prontamente neutralizada. Enquanto isso, a OTAN se vê dividida sobre como reagir a essa crescente presença militar russa. Membros da aliança têm opiniões divergentes. Enquanto alguns pedem uma resposta firme, outros optam por cautela, temendo uma escalada que poderia levar a um confronto direto. Esse dilema coloca Moscou em uma posição vantajosa, já que sua estratégia de antecipação e sua força concentrada dão-lhe uma vantagem significativa sobre os adversários. Quando uma potência como a Rússia mobiliza sua frota completa, não é por cortesia, mas por uma necessidade estratégica que não pode ser ignorada. Na Europa, países como a Alemanha e a Suécia observam com preocupação o fortalecimento da presença militar russa, temendo que qualquer confronto possa desencadear um conflito de proporções imprevisíveis. Dentro da OTAN, a unidade está cada vez mais enfraquecida, com países como Turquia e Hungria se opondo a mais compromissos financeiros e militares com a Ucrânia, o que apenas alimenta a divisão dentro da aliança. Enquanto isso, Moscou se beneficia do desgaste interno da OTAN e da crescente insatisfação com os resultados da ajuda ocidental à Ucrânia. Embora os Estados Unidos tenham enviado mais de 75 bilhões de dólares à Ucrânia, os resultados práticos dessa ajuda continuam escassos, e a perda de apoio político no Congresso dos Estados Unidos reflete a falha estratégica da contraofensiva ucraniana. Enquanto a OTAN se perde em disputas internas, a Rússia avança com paciência e precisão. O Mar Báltico, agora sob vigilância constante, não é apenas um teatro de manobras militares, mas um símbolo do poderio russo. A Rússia já não precisa de uma declaração formal de guerra para avançar. Sua presença no Báltico é uma afirmação de seu controle sobre a região. A cooperação estratégica entre Rússia, China e Coreia do Norte tem fortalecido ainda mais a posição de Moscou, com acordos que incluem troca de tecnologias, cooperação energética e apoio diplomático, criando um bloco econômico e militar capaz de desafiar a hegemonia ocidental. Nos últimos dias, as forças russas detectaram um aumento significativo nas atividades ao largo da parte oeste do Mar Báltico, uma área estratégica que agora está sendo monitorada de perto por Moscou. O foco das forças russas tem se intensificado, considerando a importância geopolítica da região para o controle das rotas comerciais e a segurança de suas fronteiras marítimas. Embora até o momento não tenha ocorrido nenhum confronto direto, a tensão na região continua a crescer, e analistas militares internacionais alertam que qualquer movimento imprudente ou mal calculado por parte das nações da OTAN pode resultar em uma resposta imediata e decisiva por parte da Rússia, o que poderia desencadear um confronto mais amplo. A probabilidade de um erro estratégico levando a uma escalada militar real é uma preocupação crescente entre os líderes da Aliança Atlântica, que cada vez mais encontram dificuldades em articular uma resposta unificada. Com a Rússia se posicionando com precisão, o risco de um pequeno incidente evoluir para um conflito significativo não é mais uma mera especulação, mas uma ameaça tangível. Em meio a esse cenário de crescente incerteza, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky continua sua luta para manter a moral das suas tropas, que enfrentam uma série de desafios logísticos e psicológicos. A falta
falta de recursos essenciais para a guerra, como munições, equipamentos e suprimentos médicos, está tornando o esforço de resistência ainda mais difícil. Além disso, a desconfiança nas lideranças ucranianas, exacerbada pela falta de resultados visíveis na linha de frente e a crescente pressão das forças russas, está enfraquecendo a coesão das tropas. O desânimo se espalha rapidamente entre os soldados, muitos dos quais começam a questionar a continuidade da resistência, já que as vitórias esperadas nunca se materializam. O apoio popular à guerra diminui gradualmente e as frentes de batalha, antes vibrantes e cheias de determinação, agora enfrentam dificuldades para manter sua eficácia operacional. A pressão interna de Zelensky para manter a unidade no campo de batalha, enquanto tenta preservar o apoio ocidental, está se tornando uma tarefa cada vez mais difícil. Enquanto isso, a Rússia, em contraste, parece estar cada vez mais preparada para avançar em sua estratégia militar com precisão e recursos bem coordenados. A próxima fase de sua ofensiva inclui não apenas o uso de forças convencionais, mas também a capacidade de antecipar e neutralizar qualquer ameaça com uma precisão impressionante. Moscou tem demonstrado que está se beneficiando de sua longa experiência em guerra híbrida, combinando forças militares tradicionais com ciberataques, campanhas de desinformação e uma estratégia econômica bem elaborada para minar a resistência interna da Ucrânia. O Mar Báltico, um ponto estratégico crítico para o controle das rotas comerciais e de defesa europeias, é apenas uma parte de uma estratégia militar mais ampla da Rússia. Moscou continua a expandir sua influência na região, com a construção de alianças bilaterais, enquanto os países da OTAN, cada vez mais divididos, não conseguem articular uma resposta eficaz. A falta de uma posição clara e coesa por parte da aliança está deixando Moscou mais confiante de que pode continuar a pressionar suas metas sem enfrentar uma reação unificada e decisiva. A fragmentação interna da OTAN é um dos maiores desafios que a aliança enfrenta atualmente. Alguns países membros, como a Turquia e a Hungria, têm resistido a mais envolvimento no conflito, questionando o custo financeiro e estratégico de um apoio militar contínuo à Ucrânia. As tensões políticas dentro da OTAN tornam qualquer ação conjunta mais difícil e aumentam a vulnerabilidade dos aliados frente à crescente pressão da Rússia. Enquanto isso, Moscou continua a se fortalecer, não apenas militarmente, mas também em termos de influência econômica e diplomática. Seus acordos energéticos com a China e a Coreia do Norte, por exemplo, têm criado uma rede de suporte que não apenas desafia a hegemonia ocidental, mas também fortalece suas capacidades militares e logísticas. A Rússia está, portanto, se reposicionando como um ator global dominante, enquanto os aliados da OTAN enfrentam a constante frustração de tentar unificar suas respostas e políticas em relação ao conflito. Nos últimos dias, a Ucrânia atravessa um momento crítico, com uma sequência de eventos que colocou em xeque a estabilidade do governo de Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano, que participava de um encontro estratégico na Alemanha, tomou a decisão abrupta de interromper sua visita e retornar à Ucrânia. De forma sigilosa, ele viajou para Kiev de trem, após atravessar a Polônia. Esse movimento inesperado gerou intensas especulações sobre uma possível crise política, com analistas sugerindo que a situação interna do país estava se deteriorando rapidamente com a iminência de uma mudança no comando do governo. A escalada da ofensiva russa em Sumy, localizada no leste da Ucrânia, certamente foi um dos fatores que motivaram essa ação, mas fontes próximas ao Círculo de Segurança Nacional indicam que questões internas também exerceram grande influência sobre a decisão do presidente. Relatos sugerem que Zelensky foi informado sobre uma possível tentativa de insurreição por parte de militares que até então estavam alinhados com o governo. Algumas unidades militares, incluindo batalhões nacionais, começaram a se posicionar estrategicamente em Kiev, sinalizando um crescente descontentamento com a liderança de Zelensky. A fragilidade política da Ucrânia nunca foi tão visível. À medida que o avanço das tropas russas continua em Sumy, a pressão sobre o governo de Kiev aumenta significativamente. A população ucraniana, antes unida em torno de seu presidente,
Ocidente começa a questionar a capacidade do governo de resistir tanto às ameaças externas quanto às divisões internas. As especulações sobre uma possível mudança de poder se tornam mais frequentes e a confiança na estabilidade do regime de Zelensky se esvai rapidamente. Embora a Ucrânia esteja enfrentando uma pressão militar sem precedentes, com a Rússia avançando e conquistando novos territórios, a ameaça interna talvez seja ainda mais significativa. Relatos de deserção e desobediência dentro das forças ucranianas, que anteriormente eram vistas como bastiões leais ao governo, começam a ganhar força. O que antes era considerado uma insatisfação isolada, agora evolui para um movimento crescente dentro das forças armadas, onde oficiais e soldados questionam abertamente as ordens vindas do comando central. Esse enfraquecimento interno da estrutura militar ucraniana levanta a questão: a Ucrânia está se aproximando de uma crise interna irreversível? O presidente Zelensky, cuja legitimidade já estava sendo contestada antes da guerra, vê sua autoridade ser ainda mais fragilizada. A ajuda internacional, que anteriormente foi vista como um suporte essencial para a resistência da Ucrânia, agora parece dividir ainda mais o governo. A assistência externa, em vez de fortalecer a unidade interna, tem exacerbado as tensões dentro das forças armadas ucranianas, minando a coesão política do país. A decisão repentina de Zelensky de retornar a Kiev não reflete apenas a necessidade de liderar a resposta ao avanço das forças russas, mas também uma tentativa urgente de restaurar a autoridade sobre um governo que, para poucos, está se fragmentando internamente. O presidente ucraniano se vê imerso em uma realidade alarmante. Enquanto ele tenta manter o controle da situação frente à ameaça externa, forças dentro de seu próprio governo começam a disputar posições estratégicas, com algumas até assumindo o controle de áreas essenciais da administração pública. Essa movimentação sinaliza o surgimento de uma possível insurreição interna, que pode ser ainda mais devastadora que a invasão russa. Se confirmada, essa situação marcaria a continuidade de um ciclo histórico de falhas de coesão interna na Ucrânia, que sempre se fragmenta diante de ameaças existenciais, minando a unidade nacional em momentos decisivos. A combinação da guerra em curso, o colapso econômico devastador e a crescente insatisfação popular está corroendo as fundações do governo de Zelensky. O peso da pressão externa e interna tem sido cada vez mais difícil de suportar. O exército ucraniano, que durante anos se manteve uma força coesa e fiel ao governo, começa a se dividir. Unidades militares e até batalhões nacionais, que outrora eram considerados pilares de apoio à presidência, agora questionam abertamente a eficácia das decisões de Zelensky e a legitimidade de sua liderança. Além disso, o crescente cansaço da população ucraniana com a guerra, as perdas econômicas e a situação de insegurança tem alimentado uma onda de desconfiança, o que reflete em manifestações de apoio à mudança na direção política e militar do país. Comandantes militares têm se manifestado publicamente, chamando a atenção para a necessidade de uma reestruturação urgente do governo e até sugerindo mudanças significativas na cúpula. Isso não apenas agrava a crise interna, mas também enfraquece ainda mais a confiança da população nas instituições do governo. O vazio de liderança e as tensões internas criam um cenário perigoso, onde a unidade do país está cada vez mais comprometida. Zelensky, cujos dias de governança já eram marcados por desafios, agora enfrenta a iminência de um colapso interno que pode ser tão devastador quanto a própria ofensiva russa. Enquanto isso, as tropas russas continuam a avançar de forma cada vez mais estratégica, expandindo seu controle sobre várias frentes do território ucraniano. A pressão sobre as defesas ucranianas aumenta significativamente, especialmente em áreas-chave como a região de Sumy, onde os russos têm aplicado uma combinação de táticas militares avançadas. O uso intensivo de sua força aérea, aliado a operações de cerco meticulosamente planejadas e infiltrações profundas nas linhas de defesa ucranianas, está tornando a resistência cada vez mais difícil para as forças de Kiev. Além disso, a Rússia tem demonstrado grande habilidade em desorganizar as linhas de comunicação e suprimento ucranianas, dificultando a mobilização de recursos e a coordenação entre os diferentes batalhões. Esse avanço, que parece imbatível, complica
complica ainda mais a situação do governo de Kiev, que agora se vê forçado a reconfigurar suas defesas em tempo recorde. A necessidade de mobilizar forças adicionais e fortalecer os pontos vulneráveis nas frentes de combate exige decisões rápidas, mas também coloca em risco a estabilidade interna do país. A crescente pressão externa, combinada com a crise interna, coloca a Ucrânia em um estado de tensão constante. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se vê diante da difícil tarefa de tomar decisões apressadas, que envolvem não apenas a segurança militar, mas também o futuro político da nação. Além de enfrentar os desafios impostos pela invasão russa, Zelensky deve gerenciar uma situação interna que se torna cada vez mais difícil de controlar. O conflito político, gerado pela crescente insatisfação popular e pela desconfiança nas lideranças locais, transforma a luta pela sobrevivência do regime em Kiev em uma batalha tão decisiva quanto as que ocorrem nas linhas de frente. A batalha por Kiev tornou-se, portanto, uma das questões mais centrais do conflito, pois a capital ucraniana não é apenas um centro político e administrativo, mas também um símbolo da resistência do país. Se as forças russas conseguirem tomar a cidade, ou se o governo de Zelensky não conseguir manter a unidade interna, o impacto será devastador para a Ucrânia, não só em termos territoriais, mas também na sua legitimidade no cenário internacional. Zelensky se encontra em um ponto crítico de sua liderança, onde as opções disponíveis são limitadas e as consequências de qualquer erro podem ser catastróficas. Ele enfrenta uma luta em duas frentes, contra o inimigo externo, representado pelas forças russas, e contra a ameaça interna, que pode ser ainda mais destrutiva. O colapso da coesão interna e a possível desintegração do apoio político e militar que sustenta seu governo colocam em risco a estabilidade do país. Ao mesmo tempo, a pressão externa sobre a Ucrânia, com a iminência de uma vitória russa, força o presidente a fazer escolhas que podem determinar o futuro do conflito e, possivelmente, o destino do regime atual. As decisões tomadas dentro de Kiev nos próximos dias e semanas terão repercussões significativas para o futuro da Ucrânia. Zelensky precisa agir com rapidez e precisão, mantendo o controle sobre a capital e, ao mesmo tempo, reforçando a moral das suas tropas e o apoio das autoridades políticas. O regime ucraniano está prestes a alcançar um ponto de inflexão, onde as opções de governo podem ser drásticas e os rumos do país podem ser alterados para sempre. A luta pelo controle de Kiev e pela sobrevivência do governo de Zelensky agora está entrelaçada com o desenrolar das batalhas militares, e o que acontecer na capital ucraniana pode decidir não apenas o futuro da Ucrânia, mas também o curso do conflito em toda a região. A guerra na Ucrânia, marcada por intensos combates e perdas devastadoras, alcançou um ponto crítico com a retirada de um conhecido grupo de mercenários estrangeiros. Composto por combatentes de língua inglesa, o batalhão de mercenários se tornou um dos principais apoios à Ucrânia na resistência contra as forças russas. Porém, após mais de 3 anos de operações no campo de batalha, o grupo decidiu interromper suas atividades, deixando Kiev vulnerável. Essa decisão de abandonar a guerra não é apenas uma perda tática, mas também uma derrota psicológica, pois esses mercenários eram vistos como uma linha vital de defesa pelas forças ucranianas. Com a sua retirada, a confiança e a moral das tropas ucranianas foram duramente abaladas, criando uma crise interna no exército. Ryan Orley, o comandante do grupo de mercenários, optou por não divulgar publicamente os motivos de sua saída, temendo as possíveis represálias por parte do governo ucraniano, que tem se tornado mais rígido com qualquer forma de dissidência. Enquanto isso, o general Alexander Syrskyi, comandante das Forças Armadas Ucranianas, fez um apelo por uma pausa nas hostilidades, reconhecendo que as forças ucranianas estavam sem condições de sustentar a luta. A falta de recursos, armamentos e de novas tropas tornou a defesa da Ucrânia insustentável. As forças ucranianas, que antes resistiam com grande entusiasmo, agora enfrentam uma realidade difícil, com uma escassez crescente de recursos e equipamentos. Em meio a essa pressão interna, os Estados Unidos começaram a aumentar as discussões sobre a necessidade de Kiev buscar uma solução diplomática com Moscou. A situação desesperadora das forças ucranianas e a falta de recursos para continuar a luta forçaram a comunidade internacional
internacional a pressionar o governo de Zelensky a considerar uma negociação de paz, algo que antes parecia fora de questão. Enquanto isso, Zelensky, no entanto, resiste a aceitar a possibilidade de uma trégua com a Rússia, tentando manter a narrativa de resistência inabalável, embora as opções de apoio externo estejam se tornando cada vez mais limitadas. Os fracassos recentes nas ofensivas ucranianas, em regiões como Kursk e Bryansk, expõem uma fragilidade ainda maior dentro do exército ucraniano. A escassez de recurso, somada à falta de apoio contínuo, tem colocado a Ucrânia em uma posição vulnerável. A dificuldade crescente em assegurar novos suprimentos militares e a falta de reposição de armamentos e munições tem prejudicado a capacidade de resposta da Ucrânia às ofensivas russas. Analistas ocidentais afirmam que mais da metade dos armamentos fornecidos pela OTAN já foram consumidos nas operações contra a Rússia, e se o conflito continuar nesse ritmo, os países da aliança enfrentam a ameaça real de uma escassez crítica de mísseis e outros equipamentos essenciais. Além disso, a situação na Ucrânia se agrava pela falta de sistemas de defesa modernos. A The Economist informou que a Ucrânia conta atualmente com apenas 8 sistemas de mísseis Patriot, sendo que a maioria deles está danificada ou em processo de manutenção. Com tão poucos sistemas de defesa aérea funcionando, a Ucrânia se encontra em uma posição extremamente vulnerável, incapaz de se proteger adequadamente contra os ataques aéreos russos, que se intensificam a cada dia. Zelensky, ciente da gravidade da situação, fez apelos ao governo dos Estados Unidos, solicitando urgentemente novas baterias de mísseis Patriot, mas a resposta dos Estados Unidos tem sido evasiva, deixando Kiev ainda mais exposta. Enquanto isso, a Rússia continua a pressionar implacavelmente. Em 23 de maio, um ataque aéreo russo destruiu um navio porta-contêineres no porto de Odessa, que estava transportando mais de 100 contêineres com armamentos, drones e munições essenciais para o esforço de guerra ucraniano. A explosão causou um incêndio massivo, visível por quilômetros ao longo da costa do Mar Negro, e marcou um novo golpe nas linhas de fornecimento de Kiev. A Rússia não está apenas atacando as linhas de frente, mas também destruindo pontos estratégicos que são vitais para a resistência ucraniana. Com o colapso das linhas de fornecimento e a escassez de recursos, a Ucrânia se vê cada vez mais isolada. O governo de Zelensky, que inicialmente resistiu à ideia de negociar com Moscou, começa a se ver pressionado pela crescente escassez de recursos e pelo aumento das ofensivas russas. A possibilidade de um cessar-fogo, que antes era evitada, começa a se tornar uma opção inevitável, dado que a resistência ucraniana está se enfraquecendo a cada dia, enquanto os recursos se esgotam. A Rússia, por sua vez, tem avançado significativamente em território ucraniano, consolidando seu domínio nas regiões de Sumy, Kharkiv e Dnipropetrovsk. O movimento estratégico de estabelecer zonas de segurança ao longo das fronteiras ucranianas, com um foco crescente nas áreas de Chernigov e Kiev, demonstra uma mudança significativa na estratégia militar russa. Essas zonas tampão não só reforçam a posição russa, mas também dificultam o movimento das forças ucranianas, enquanto isolam ainda mais a capital, Kiev, das reservas e dos reforços que poderiam vir de aliados ocidentais. Ao mesmo tempo, as forças russas continuam a atacar com precisão os pontos estratégicos ucranianos, especialmente as linhas de fornecimento de armamentos e munições vitais para as operações ucranianas. Com o avanço implacável das tropas russas, o cerco a cidades-chave como Kharkiv, Sumy e Dnipropetrovsk se intensifica, fazendo com que o controle de vastas áreas do leste e sul da Ucrânia seja gradualmente transferido para Moscou. Isso tem gerado um impacto direto na capacidade de Kiev de resistir ao avanço russo, à medida que suas forças ficam isoladas e sem apoio logístico suficiente. Além disso, a Rússia está utilizando uma combinação de forças terrestres e aéreas para bombardear e destruir infraestrutura essencial para o sustento da resistência ucraniana, o que aumenta ainda mais a vulnerabilidade das defesas ucranianas. O colapso da resistência ucraniana, acentuado pela escassez de recursos e pela exaustão das tropas, coloca a Ucrânia em uma situação de extrema fragilidade. A falta de apoio contínuo e de reposição de armamentos e munições tem forçado as forças ucranianas a lutar com o mínimo de recursos, enquanto o número de baixas cresce em um ritmo alarmante.
Ao mesmo tempo, os mercenários estrangeiros, que anteriormente desempenhavam um papel significativo, começaram a se retirar das linhas de frente, um movimento que enfraqueceu ainda mais as forças de Kiev. Neste cenário, a necessidade de uma solução diplomática se torna cada vez mais urgente. A crescente pressão internacional para que a Ucrânia busque uma negociação de paz com Moscou está se tornando impossível de ignorar. O apoio da OTAN, embora ainda considerável, começa a enfrentar sérias limitações, especialmente em relação ao envio contínuo de armamentos e equipamento. A escassez de recursos e a falta de uma estratégia de longo prazo viável tornam cada vez mais difícil para a Ucrânia manter sua resistência sem concessões substanciais. Embora alguns líderes ocidentais continuem a apoiar Kiev, a realidade no terreno e a pressão interna para um cessar-fogo forçado estão se tornando questões centrais. No contexto político, o governo de Volodymyr Zelensky se encontra em uma posição cada vez mais delicada. O presidente ucraniano, que inicialmente se opôs a qualquer negociação com Moscou, agora enfrenta uma crescente pressão de sua própria população, das forças armadas e de aliados internacionais para que procure uma solução que possa impedir uma derrota total. A recusa de Zelensky em ceder pode ter um custo elevado para o país, e os analistas internacionais começam a observar que a persistência na guerra, sem as condições adequadas, pode levar a uma reviravolta decisiva nas negociações, potencialmente comprometendo a soberania da Ucrânia. Além disso, a situação econômica da Ucrânia está em declínio, com a destruição de infraestrutura essencial e o esgotamento de recursos materiais e financeiros. Isso tem forçado o governo a buscar cada vez mais apoio externo, o que gera um ciclo contínuo de dependência de potências estrangeiras, especialmente da União Europeia e dos Estados Unidos. Contudo, as divergências internas sobre o apoio contínuo a Kiev estão crescendo, e a comunidade internacional começa a ponderar sobre os custos a longo prazo de um conflito que já se arrasta por tanto tempo, com a Rússia consolidando suas vitórias no terreno e a Ucrânia ficando cada vez mais isolada. A guerra se aproxima de um ponto de virada. O futuro da Ucrânia no cenário geopolítico global está em jogo, e os próximos passos de Zelensky e de seus aliados determinarão a direção do conflito nos meses seguintes. O medo de uma guerra prolongada e as consequências de uma derrota para Kiev são claros, e a única questão que resta é se o regime de Zelensky será capaz de negociar um acordo que preserve a integridade da Ucrânia, ou se o país será forçado a fazer concessões significativas para salvar o que resta de seu território. A Rússia iniciou uma série de ataques altamente estratégicos e bem coordenados, atingindo alvos militares vitais da Ucrânia, o que representou um marco importante na intensificação do conflito. Esse movimento foi uma resposta direta para ataques com drones ocidentais, lançados do território ucraniano, que atingiram áreas civis russas. Em uma ação calculada, Moscou orquestrou uma ofensiva utilizando uma combinação de mísseis de cruzeiro e drones suicidas, com foco em instalações militares cruciais para a Ucrânia, demonstrando a evolução nas táticas russas e sua adaptação ao uso de tecnologia de ponta para aumentar a precisão dos ataques. A primeira fase da ofensiva russa concentrou-se em pontos estratégicos do complexo militar ucraniano. Em Kiev, as forças russas destruíram uma instalação vital de montagem de drones, localizada na periferia da cidade, onde eram fabricados drones kamikaze, com componentes avançados provenientes da Europa. Em Zaporizhia, mísseis de alta precisão atingiram uma planta de modernização de veículos blindados, resultando na destruição de vários veículos preparados para o combate em Donetsk. Em Kharkiv, uma instalação crítica de reparos de sistemas antiaéreos foi totalmente arrasada, paralisando a capacidade da Ucrânia de restaurar seus sistemas NASAMS, o que comprometeu sua defesa aérea. No mesmo momento, em Dnipropetrovsk, um importante centro logístico foi atacado, causando incêndios devastadores que duraram horas e prejudicaram severamente o abastecimento das unidades blindadas operando na linha de frente leste. Em Lviv, na região próxima à fronteira polonesa, depósitos de munições e equipamentos eletrônicos fornecidos por aliados ocidentais foram atingidos, destruindo um grande número de suprimentos essenciais. A ofensiva russa também se expandiu para locais menos esperados. Em Cherkasy, uma estação de comunicação
operação militar foi destruída, afetando a coordenação de drones no sul da Ucrânia. Em Mykolaiv, um estaleiro civil convertido para fins militares foi totalmente desintegrado, resultando na destruição dos drones marítimos que a Ucrânia pretendia usar para missões estratégicas. Além disso, um laboratório de radar experimental em Poltava, dedicado a aprimorar as capacidades de detecção de mísseis, também foi destruído, retardando os esforços da Ucrânia para melhorar sua rede de defesa aérea, que já estava sendo sobrecarregada pelas táticas de saturação russa. A operação russa, que se estendeu por 36 horas e foi realizada em pelo menos 8 frentes simultâneas, tinha como objetivo reduzir a capacidade de resposta militar da Ucrânia, sem afetar diretamente áreas civis. Contudo, a saturação de alvos simultâneos causou o colapso das defesas ucranianas, e a cidade de Kiev, em particular, foi severamente afetada. O sistema de defesa antiaérea ucraniano, equipado com os avançados lançadores Patriot, não conseguiu interceptar todos os mísseis e drones russos, expondo falhas nas suas estratégias de proteção. A resposta da comunidade internacional foi dividida. Enquanto os Estados Unidos impuseram novas sanções econômicas à Rússia, evitou-se um posicionamento claro sobre o uso de drones nos ataques. Esse silêncio foi interpretado por Moscou como uma forma tácita de aprovação das ações russas. Analistas militares russos indicaram que essa ofensiva faz parte de uma nova doutrina ofensiva, apelidada de resposta técnica assimétrica, que visa enfraquecer a resistência ucraniana através de ataques altamente tecnológicos e precisos, sem a necessidade de um confronto direto em larga escala. A resposta diplomática dos Estados Unidos se concentrou em uma pressão contínua sobre Moscou por meio de sanções, embora o Pentágono tenha alertado a Ucrânia sobre a necessidade de evitar ataques a longo alcance contra a Rússia, o que gerou tensões internas dentro da Aliança Ocidental. Enquanto isso, o apoio popular dentro da Rússia foi massivo, com pesquisas mostrando até 85% de aprovação pela operação, refletindo uma ampla aceitação interna da ação militar. A mídia russa passou a reconfigurar a narrativa global sobre o conflito, retratando a Ucrânia não apenas como uma vítima, mas também como um agressor, o que pode afetar o apoio internacional à sua causa. A precisão e a estratégia minuciosa dos ataques russos, aliadas à cuidadosa escolha dos alvos, indicam um alto nível de inteligência operacional. Não se trata apenas de uma ação militar pontual, mas de uma operação coordenada com informações detalhadas, que provavelmente contaram com o apoio de satélites e outras tecnologias avançadas de vigilância. Especialistas em inteligência sugerem que aliados como a China e o Irã possam ter contribuído com dados cruciais para a execução da ofensiva, dado seu histórico de colaboração com a Rússia em questões de segurança e tecnologia. A colaboração desses países pode ter facilitado a precisão das ações, permitindo que os russos atingissem alvos estratégicos com uma eficiência impressionante. Além disso, há especulações sobre a contribuição indireta de Israel, especialmente considerando a experiência de seu sistema de defesa e táticas de ataques com drones, que têm sido amplamente utilizados em operações no Oriente Médio, como em Gaza. A adaptação dessas táticas, possivelmente compartilhadas ou inspiradas em experiências israelenses, teria sido crucial para a Rússia, especialmente na utilização de drones kamikaze de maneira eficaz. Isso evidencia uma troca de práticas militares entre nações com interesses comuns, mas também levanta questões sobre as implicações geopolíticas dessa colaboração estratégica, dada a posição delicada de Israel no contexto do conflito. Apesar da destruição material significativa, a ofensiva russa teve um impacto ainda mais profundo na capacidade da Ucrânia de sustentar suas operações militares a curto prazo. A destruição de centros de comando, fábricas de munições e hubs logísticos vitais interrompeu as linhas de abastecimento e dificultou a reposição de suprimentos essenciais para as forças ucranianas. Sem a infraestrutura necessária para manter a mobilização, o país se viu vulnerável a ataques prolongados, criando uma dependência crescente de apoio externo, especialmente de seus aliados ocidentais. Essa dependência pode enfraquecer ainda mais a posição de Kiev, dificultando sua capacidade de resistir a futuras ofensivas russas e limitando sua
suas opções de resposta estratégica. Em resposta à escalada do conflito, a OTAN reafirmou seu compromisso em apoiar a Ucrânia, prometendo enviar baterias antimísseis adicionais e sistemas de defesa aérea mais modernos. Contudo, a Aliança Transatlântica se vê cada vez mais limitada em suas ações, tanto pela crescente complexidade do conflito quanto pela hesitação em se envolver diretamente. A incapacidade da OTAN de tomar medidas mais decisivas diante da agressão russa levanta questões sobre o futuro da aliança e sua credibilidade como garantidora da segurança dos países do leste europeu. A Rússia, por sua vez, parece cada vez mais à vontade para realizar operações militares em território ucraniano, sem o temor imediato de uma intervenção direta da OTAN, o que coloca em xeque a capacidade da aliança de dissuadir ações militares de longa distância por parte da Rússia. Esse episódio não apenas altera a dinâmica imediata do conflito, mas também marca um ponto de inflexão significativo na guerra moderna. A combinação de mísseis de precisão, drones e guerra eletrônica redefine as táticas de combate, com um foco crescente em ataques de alta precisão que visam incapacitar a infraestrutura inimiga e desarticular a capacidade de resistência sem envolver grandes batalhas terrestres. A utilização massiva de inteligência artificial, sistemas autônomos e guerra cibernética têm ampliado o escopo dos campos de batalha tradicionais, levando a uma redefinição das capacidades de guerra no século XXI. Para a Ucrânia, o futuro da guerra parece cada vez mais incerto. O impacto de perder a capacidade de operar efetivamente nas frentes de batalha coloca o país diante de uma difícil escolha. Deve continuar investindo em novas tecnologias de defesa, como sistemas de contramedidas eletrônicas e antidrone, ou buscar alianças mais fortes e diplomáticas para garantir sua sobrevivência a longo prazo? A fragilidade de sua infraestrutura militar, combinada com as limitações de apoio constante, coloca Kiev em uma posição vulnerável, onde cada decisão poderá determinar sua capacidade de resistir e até de negociar uma resolução diplomática. Em uma perspectiva mais ampla, as consequências dessa escalada não são apenas militares, mas também geopolíticas. A Rússia, com suas táticas de desestabilização, está buscando não apenas enfraquecer a Ucrânia, mas redefinir as alianças e os interesses globais no leste europeu. A perda progressiva de território, capacidade operacional, pode significar uma reconfiguração das dinâmicas regionais, com repercussões profundas para a segurança de toda a Europa. Se a Rússia continuar sua estratégia de desgaste e destruição, pode consolidar uma posição de superioridade militar na região, forçando Kiev a fazer concessões significativas, ou até mesmo a render-se. Esse cenário também levanta questões sobre a evolução das alianças internacionais. A Ucrânia, agora mais dependente de apoio externo, precisa de uma estratégia que não apenas garanta mais recursos, mas que também busque uma forma de negociar com as potências mundiais para evitar um colapso total. A falta de uma solução diplomática tangível até agora aumenta a incerteza, mas os líderes ocidentais ainda tentam encontrar um equilíbrio entre aumentar a pressão sobre a Rússia e evitar uma escalada maior que envolva diretamente a OTAN e suas potências militares. Com a guerra moderna sendo cada vez mais uma questão de controle de tecnologia e inteligência, a Ucrânia se encontra diante de um futuro difícil, no qual terá que adaptar suas táticas e tecnologias para sobreviver à pressão russa, sem perder sua soberania no processo. Alerta global. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, causou um impacto significativo ao divulgar um novo plano de defesa estratégica que remonta para tempos da Iniciativa de Defesa Estratégica de Reagan, mas com um foco moderno e ambicioso. Agora, com uma verba de 175 bilhões de dólares, o presidente norte-americano propõe um sistema avançado para interceptar mísseis russos, usando uma combinação de defesas espaciais, terrestres e marítimas, criando uma barreira impenetrável para ameaças externas. A possibilidade de um confronto direto com a Rússia parece cada vez mais iminente. Moscou já expressou seu descontentamento, avisando que, se o projeto for implementado, será visto como uma ameaça existencial e a Rússia reagirá com força, o que pode gerar uma resposta militar em grande escala. Denominado Escudo Celestial, o plano de defesa foi descrito por autoridades russas como uma provocação direta à sua soberania,
O projeto, que envolverá o uso de 3 frentes, a terrestre, a naval e a espacial, tem como meta proteger os Estados Unidos de ataques hipersônicos, especialmente de origem russa. O governo dos Estados Unidos, através desse sistema, busca não apenas fortalecer suas defesas, mas também manter a capacidade de realizar ataques estratégicos contra Moscou, se necessário. Em um evento realizado na Academia Militar de West Point, Donald Trump fez duras acusações contra a administração anterior, alegando que as inovações tecnológicas dos Estados Unidos haviam sido desviadas, com destaque para os avanços russos em mísseis hipersônicos. Segundo Trump, esses mísseis seriam uma cópia direta das tecnologias desenvolvidas pelos Estados Unidos. Esse discurso inflamado contribui para uma narrativa de confronto com Moscou, oferecendo uma justificativa para a postura agressiva adotada por Washington frente à Rússia. Grande parte dos investimentos será alocada no desenvolvimento de uma vasta rede de satélites orbitais, que formará a base do sistema de defesa Escudo Celestial, projetado para reforçar áreas vulneráveis nas atuais defesas dos Estados Unidos. Estima-se que o custo da criação dessa constelação de satélites, composta por aproximadamente 2.000 unidades equipadas com tecnologia avançada, será de 81 bilhões de dólares. A missão desses satélites será a de rastrear e interceptar alvos de alta velocidade, como os mísseis hipersônicos russos, que são vistos como uma ameaça crescente para a segurança nacional americana. A rede de satélites será interligada de forma estratégica por uma única infraestrutura, cobrindo diversas órbitas ao redor da Terra, com a intenção de melhorar as capacidades de monitoramento e defesa em tempo real. Ao mesmo tempo, a defesa terrestre dos Estados Unidos já está reforçada com sistemas antimísseis implantados no Alasca e na Califórnia, formando um sistema robusto para enfrentar possíveis ataques. Porém, o projeto também envolve o desenvolvimento de novos sistemas de interceptação. O LGM-35 Sentinel, um antimíssil de última geração com alcance de 15.000 quilômetros, promete ser uma das peças-chave dessa defesa. Embora promissores, esses sistemas não estão livres de desafios. O custo do Sentinel, estimado em cerca de 140 bilhões de dólares, não cobre todas as necessidades financeiras do projeto, o que levanta questões sobre o orçamento e a viabilidade de sua implementação até o final do mandato de Trump. No campo naval, o Domo Dourado contará com navios equipados com o sistema de combate Aegis, destroyers Arleigh Burke e cruzadores Ticonderoga, sendo implantados principalmente no Pacífico, mas com a possibilidade de se mover para outras regiões conforme necessário. Esses navios serão armados com os mísseis SM-3, projetados para interceptar alvos a altitudes de até 500 quilômetros e com uma velocidade de até 8 vezes a velocidade do som. Entretanto, a Rússia já possui uma vantagem significativa. Seus mísseis, como o Avangard e o RS-20 e 8 Sarmat, são capazes de contornar sistemas de defesa tradicionais, incluindo os projetados pelo Domo Dourado. Esses mísseis hipersônicos voam a velocidades superiores a 20 vezes a velocidade do som, tornando os sistemas de defesa dos Estados Unidos obsoletos frente a essas novas ameaças. O Avangard, por exemplo, é projetado para penetrar qualquer barreira antimísseis, oferecendo à Rússia uma vantagem estratégica incontestável. Além disso, a Rússia tem operado seus sistemas de defesa avançados de maneira eficaz, criando uma guerra orbital que poderia ser um pesadelo para os sistemas de defesa dos Estados Unidos. Ao contrário do Domo Dourado, que ainda está em desenvolvimento, a Rússia já possui um arsenal de mísseis capazes de neutralizar qualquer tipo de escudo antimísseis, atacando por ângulos inesperados e de maneiras que os satélites americanos não conseguem prever. O Pentágono, por sua vez, segue investindo de forma maciça no projeto de defesa espacial Domo Dourado, apesar das críticas internas sobre os custos astronômicos e os desafios técnicos que surgem a cada etapa. Especialistas no campo da defesa e economia questionam se o programa, de fato, representa um avanço tecnológico ou se trata de uma manobra de relações públicas com o objetivo de justificar o uso de bilhões de dólares
dólares em recursos públicos, especialmente diante da falta de transparência sobre a distribuição real desses fundos. Enquanto os números do orçamento continuam a crescer, as expectativas em relação à eficácia do projeto diminuem, alimentando o debate sobre sua viabilidade. A criação de uma rede de satélites orbitais, que é central para o Domo Dourado, é um dos maiores custos previstos, e especialistas acreditam que o orçamento inicial pode ser insuficiente para cobrir toda a extensão da implementação dessa infraestrutura altamente complexa. Essa crescente instabilidade financeira também levanta questões sobre a execução do projeto a longo prazo. Embora os Estados Unidos estejam investindo pesadamente em novas tecnologias, não é claro como o Pentágono conseguirá equilibrar as necessidades do Domo Dourado com outros projetos de segurança nacional, especialmente considerando o cenário de cortes orçamentários e a pressão sobre as finanças públicas. Como a criação de uma constelação de satélites pode ultrapassar os valores inicialmente planejados, o projeto pode ser impactado por essa limitação financeira, resultando em atrasos significativos ou até mesmo na necessidade de reavaliar sua viabilidade. Enquanto Washington aposta em novas tecnologias de ponta, Moscou continua a avançar com seus próprios desenvolvimentos militares, que desafiam as capacidades da defesa ocidental. O sistema de mísseis intercontinentais Sarmat, junto com o mísseis hipersônico Avangard, são exemplos de como a Rússia tem conseguido inovar e superar os limites da defesa moderna. Esses mísseis não só alteram a dinâmica de qualquer possível confronto entre potências nucleares, como também redefinem as regras do jogo, uma vez que são capazes de manobras evasivas em velocidades supersônicas, tornando-os quase impossíveis de interceptar com os sistemas de defesa atuais. O Domo Dourado, embora avançado e ambicioso, parece estar jogando catch-up, tentando alcançar as inovações russas que já estão em operação e desafiando as estratégias de defesa dos Estados Unidos. Esses avanços russos não só mudaram a forma como os militares ocidentais veem a guerra moderna, mas também alteraram o equilíbrio de poder global, com a Rússia posicionando-se de forma cada vez mais assertiva no cenário internacional. A resposta de Trump ao fortalecimento da capacidade ofensiva da Rússia, com sistemas como o Sarmat e o Avangard, pode ser uma tentativa de garantir a segurança dos Estados Unidos e de seus aliados, mas Moscou já demonstrou que suas capacidades podem superar as defesas convencionais ocidentais. A Rússia está investindo em tecnologia militar avançada, como mísseis hipersônicos e novos sistemas de armas estratégicas, de forma a garantir uma vantagem significativa em um cenário de confronto. O Domo Dourado pode ser a aposta dos Estados Unidos para tentar manter a liderança, mas a verdadeira questão que persiste é: até que ponto a superioridade tecnológica dos Estados Unidos será capaz de prevenir uma guerra direta com uma Rússia que, ao longo da história, tem mostrado resiliência e uma estratégia militar implacável para proteger seus interesses nacionais? Com os avanços tecnológicos de Moscou, o cenário global de segurança está mudando e os Estados Unidos podem precisar repensar não apenas a defesa antimísseis, mas toda a sua abordagem estratégica para conter a crescente ameaça russa. Enquanto os Estados Unidos focam em inovações tecnológicas, a Rússia também se prepara para garantir sua posição de potência global, tornando ainda mais clara a necessidade de uma abordagem internacional renovada. Não se trata apenas de um jogo de defesa, mas de um delicado equilíbrio entre poder militar, diplomacia e economia. O futuro da segurança internacional pode depender da capacidade de adaptação das potências, tanto ocidentais quanto orientais, às novas realidades do armamento moderno e das tensões geopolíticas.